Olá, pessoal. Meu nome é Vinícius. Estou aqui para continuar o nosso treinamento sobre módulo de vendas e distribuição. Estamos olhando o processo de venda normal. E dentro de venda normal, né, nós estamos na parte do pedido de venda. Aqui no pedido de venda, a gente ainda está na parte de criação do tipo de documento de vendas. E hoje vai ser o nosso último encontro falando sobre o tipo de documento de vendas. No nosso próximo encontro, a gente já inicia então com a categoria de item. Então vamos lá. No nosso último encontro, eu falei um pouco mais detalhadamente sobre o esquema de dados incompletos, né, sobre as configurações, dentro aqui dos processos de transação. A gente já tinha olhado aqui os principais configurações aqui em cima, né? E aí hoje a gente vai continuar falando das demais configurações ali, as mais relevantes, né, dentro do tipo de documento de venda. Lembrando que a gente está criando lá o nosso tipo de venda de Descomplica SAP. Então hoje eu vou falar sobre esses dois quadrinhos aqui, que é o quadrinho onde eu configuro os dados de expedição e documento de faturamento. E aí aqui eu vou fazer um overview sobre os principais campos. Então aqui no tipo, na aba expedição, no tipo de remessa, né, a gente está utilizando a LF, que é uma entrega standard, que já vem no SAP. Geralmente as empresas quando precisam fazer algum ajuste ou adicionar algum campo extra, é, é utilizado um Z na frente, ZLF. Né? Aí eles criam com cópia da LF, né? E fazem as customizações no processo para manter aqui esse documento padrão. O que que essa indicação aqui basicamente ela faz, né, no SAP? Quando eu coloco aqui o tipo de documento de remessa LF, né, além de uma outra configuração que a gente vai ver lá mais para frente, né, nos nossos encontros, que é o controle de cópia, que é onde eu configuro quais dados eu quero levar do meu pedido de venda, da minha ordem de venda, né, da transação VA01, VA02, VA03, para a minha remessa, né, transação VL01N, né, é, e através desse controle de cópia que eu digo quais são os dados de cabeçalho, quais são os dados de item. É, então, como vocês podem ver, aqui eu estou indicando um tipo de remessa. Então, essa configuração, ela serve para quando você faz a abertura, né, a criação do documento referenciado, ele puxa automático lá esse tipo, LF, quando você criar uma entrega, né, a partir da remessa. Então, essa configuração, essa indicação vai fazer que o tipo de entrega, né, vinculado à ordem de venda, nesse caso aqui a ZORB, né, seja a LF, a entrega padrão, tá? Aí a gente tem aqui o campo para eu definir quais são as condições de expedição. Um outro campo também é o bloqueio de remessa. Eu posso inserir aqui um tipo de bloqueio para fazer a remessa, né? Então, quando eu crio a ordem de venda, ele entra com um bloqueio aqui pré-definido, né? Nesse campo aqui de configuração. Mas, basicamente, né, a configuração principal que você precisa indicar, senão o teu processo não vai funcionar, é o tipo de remessa, né? E a condição de expedição ela é relevante para determinar lá alguns dados logísticos, né, a nível de item, né, e a nível de cabeçalho também essa exibição aqui é realizada. Então, por exemplo, essa chave aqui ela é usada lá para definir o ship point, né, o local de embarque lá da mercadoria. Aí, aqui embaixo, a gente tem o tipo de documento de faturamento. E aqui a gente também está usando um documento standard, que é a F2B, né, a nota fiscal. Esse aqui é o tipo de fatura baseado na remessa. Aqui embaixo, vocês vão ver que eu tenho tipo de fatura relacionado à ordem. Eu também poderia indicar aqui a F2B aqui embaixo, né? O mesmo tipo de fatura ou uma fatura diferente. Quando você abre a transação VF01, é, vocês vão ver lá na frente, né? Quando eu mostrar para vocês a transação VF01N, ele tem a opção de você escolher o tipo de fatura. Quando você não configura corretamente esse campo aqui, você tem que informar manualmente na fatura, senão ele dá uma mensagem de erro aqui no rodapé do SAP. Então, se eu não indico aqui o documento corretamente, né, coerente com o processo, quando eu abro a transação VF01 e coloco lá, por exemplo, uma remessa e dou um Enter, o sistema vai apresentar uma mensagem dizendo que você precisa dizer qual que é o tipo de fatura. E aí você tem que escolher lá numa lista de, né, é um campo parecido com esse aqui,
que você tem um menuzinho para selecionar lá quais os tipos de fatura. Então, quando você indica corretamente, você não precisa fazer escolha, você não deixa essa decisão para o usuário. Ele pressiona Enter e o sistema automaticamente define, né? A maioria dos clientes preferem deixar isso aí automático, a escolha automática e tirar esse poder de decisão do usuário, até para evitar erros é, ou até ter a opção do usuário escolher lá um valor indevido, por mais que não saia errado, mas para o documento, mas para controles internos da empresa, não seja, o documento utilizado não é coerente. Então, por N motivos, né? Eles escolhem não deixar essa possibilidade aberta, né, de escolha e determinar automático. Lembrando que, né, quem decide é sempre o cliente. Então, se o cliente fala, ó, quero que a fatura seja indicada já, e o tipo de remessa seja indicada, você configura aqui nesse documento. Qual que é a diferença do campo aqui de cima e do campo aqui de baixo? É, lembrando, eu acabei de falar do controle de cópia. Então, assim, você pode habilitar uma remessa, no teu fluxo de vendas, né? Você pode ter uma venda, uma ordem de venda, uma remessa e uma fatura. Falando de um fluxo super simples, sem transporte, sem nenhum controle adicional. O fluxo simples é ordem de venda, remessa, fatura. Né? Claro que eu tenho também a requisição, eu tenho a cotação, requisição de cotação, tenho contratos, tenho outro tipo de documento, mas num fluxo, né, de venda normal, simples, né, pode começar com a ordem de venda, remessa, fatura. Então, eu tenho que habilitar um controle de cópia da ordem para remessa, e aí eu preciso indicar qual tipo de remessa que vai ser criado nesse controle de cópia aqui no tipo de documento. E tem que criar um tipo de fatura, um controle de cópia da remessa para fatura, e aqui no documento, na ordem de venda que iniciou a operação, eu tenho que indicar o tipo de fatura, que ele vai basear na remessa. Então, quando eu criar a remessa lá, criei a ordem de venda, o meu pedido de venda, criei a minha remessa. Na hora que eu vou criar a fatura, ele vai para olhar para esse campo aqui para ver, ó, a remessa que for criada, a fatura que for criada a partir de uma remessa que teve início nesse tipo de ordem ZORB, vai ser essa F2B. Aqui embaixo é quando eu tenho um controle de cópia da ordem para a fatura. Quando que eu vou ter, por exemplo, um controle direto da ordem, não vou ter, por exemplo, controle logístico, não vou controlar, por exemplo, estoque, entrada ou a saída da mercadoria. Quando eu tenho, por exemplo, uma venda de serviço, serviço não tem estoque, né? O serviço ele é intangível, a prestação de serviço. Então, geralmente, o fluxo de serviço, eu tenho ordem de venda e fatura. Nesse caso, eu configuro o controle de cópia da ordem para a fatura, não precisando de uma remessa, ou seja, esse campo aqui ele acaba sendo irrelevante para preenchimento. E aqui embaixo eu indico o tipo de fatura relacionada. Então, vou lá indicar qual é a fatura que vai ser criada a partir da ordem de venda. Então, basicamente, o campo ele serve para ser indicado aqui. Aqui embaixo eu tenho o bloqueio de faturamento, assim como na remessa eu posso indicar um tipo de bloqueio para faturamento. Então, quando eu estou criando o tipo de ordem ZORB, eu posso colocar um pré-bloqueio, né, para já criar bloqueado esse documento e cair para a liberação de uma determinada área. Então, eu posso customizar essa liberação, o usuário que tenha lá, através do perfil de usuário lá, ele tem ele está habilitado para entrar na transação que edita a ordem de venda na VA02 e remove esse bloqueio. Então, eu consigo fazer isso utilizando o standard, mas também posso customizar alguma coisa para fazer um desbloqueio, por exemplo, por relatório, né? Aí vai do teu cliente. Tipo de documento de faturamento interno, eu posso indicar aqui também, né? Daí ele é baseado aqui, quando eu estou criando um faturamento interno, né? Que é um outro processo. E aí eu tenho aqui um dado que é bem importante, que é o tipo de condição, tipo de condição particionada individual. Para que serve essa configuração? Aqui a gente está indicando um tipo de condição e a gente vai ver lá na frente que na pricing
A pricing ela é como se fosse um quebra-cabeça e cada pecinha da pricing, né, que é a precificação, né, o esquema de cálculo, vai compor o preço final da minha venda. Então, por exemplo, eu tenho a ICMI, que é o preço da nota. Isso é standard do SAP. Eu tenho a PR00, que é o preço standard do SAP também, preço líquido. O SAP ele parte sempre do preço líquido e ele vai montando os impostos lá através das regras fiscais, né, do país, né, seja Brasil, Estados Unidos, entre outros. E uma das condições standards que eu tenho é a EK02. Então, quando eu indico essa condição aqui, ela serve para controlar o custo. O que que isso significa? Se eu configurar a determinação dos custos na minha ordem de vendas, custos da mercadoria, é, é nessa condição que vai ser exibida. Então, automaticamente, quando eu fizer o meu fluxo lá na minha ordem de venda na VA01, para gerar o custo, vai ser criado, vai ser adicionado na pricing lá. Essa condição é como se fosse uma linha lá, várias linhas do Excel, e aí na primeira coluna eu tenho qual que é o código da condição, né? Então ICMI, EK02, entre outras. Aí na segunda coluna eu tenho o montante, que é o valor da condição, aí tenho a unidade de medida, tenho por exemplo, eu posso ter 1.000 unidade de medida toneladas dividido por 1.000. Aí vai dar 1, né? O valor, o preço final 1. Então, SCK02, então é onde ele vai armazenar o custo. Então, basicamente, ele serve para isso, né? E aí eu tenho aqui outros campos, né, que também são relevantes para o processo, mas a gente não vai entrar aqui nesse nível de detalhe. Então, eu concluo por aqui, né, a parte de configuração, né, do tipo de ordem de venda. E aqui vai o meu desafio para vocês, né, é acessar a transação VO V8, né, que é a transação para criar tipo de documentos de venda. Abre lá o documento ORB, que é a ordem standard para o Brasil, a ordem standard de venda normal, né? Abre a ORB, você pode abrir e ver todos esses campos, e se você clicar em cima de um campo que você quer saber mais detalhes, clica aqui em cima, aperta a tecla F1 do seu teclado, ele vai abrir uma tela de ajuda, e lá vai ter o texto explicativo para que serve essa configuração. Então, para você que quer trabalhar como consultor, que conhecer melhor o SAP, ou se já é consultor de outro módulo e quer conhecer quais são os impactos dos campos que estão dentro da configuração, a dica é essa. F1 no campo e você vai ter um detalhe técnico maior, ok? É, no nosso próximo encontro a gente vai ver como que funciona a criação, né, da categoria de item, né, e o que a gente configura na categoria de item. Por hoje é só, pessoal. Queria agradecer a todos que assistiram até aqui. Muito obrigado.